Não é verdade que os vinhos franceses sejam sempre caros, e nem que sejam sempre os mais caros. Mas é verdade, sim, que os vinhos franceses são muito valorizados e que muitas vezes vão custar mais caros do que vinhos de outras origens. Por exemplo, no ano 2023, dentre os 10 vinhos mais caros do mundo comercializados, 7 deles eram franceses. E isso diz muito sobre como os vinhos franceses são valorizados. Então, na aula de hoje da Confraria Wine Expert, vamos entender os 5 principais motivos para esses vinhos serem tão valorizados no mercado. Eu sou o professor Júlio, sou mestre em vinhos na França e vamos entender então as 5 razões que fazem vinhos franceses serem tão valorizados no mercado. São 5 motivos, claro, dentre tantos outros, 5 que eu destaquei para nos ajudar a entender por que vinhos franceses tendem a ser mais valorizados do que vinhos de outras origens. E podemos falar aqui de vinhos de maneira muito geral mesmo, porque falamos de diferentes estilos. Mesmo em vinhos brancos leves, nós vamos ter uma grande referência na França, vinhos de Chablis, por exemplo, vinhos brancos encorpados na Borgonha, vinhos brancos aromáticos da Alsácia, vinhos tintos mais leves, quando falamos de Beaujolais, ou mais complexos ainda, no estilo de corpo leve a médio, na Borgonha como um todo, como referência em estilo de vinhos tintos encorpados em Bordeaux, referência de vinhos doces, seja botritizados em Bordeaux, especialmente Sauternes em Barsac, mas também na Alsácia, ou em vinhos fortificados, né, no sul da França, vinhos espumantes, então temos a grande referência do mundo dos vinhos, que é champanhe, e nos vinhos rosés, claro, os vinhos da Provence. Ou seja, em todos os estilos de vinhos, nós vamos encontrar alguma referência importante na França e sempre sendo muito valorizada. Não necessariamente sendo vinhos mais caros, mas sempre muito valorizados. E a primeira razão para entendermos isso, evidentemente, é o potencial qualitativo que a França tem. Quando nós entendemos que o clima da França, de maneira geral, será muito propício para produção de uvas de qualidade e, consequentemente, teremos matérias-primas muito adequadas para a elaboração de vinhos de qualidade superior, nós vamos só tirar dessa conta a parte da Normandia, né? Quando nós falamos aí do noroeste da França, e algumas partes que têm uma pluviosidade mais alta, normalmente regiões com uma altitude que faz que tenha mais precipitações. Então, nessas zonas em azul do mapa, nós tendemos a não ter vinhedo simplesmente. Em todo o resto da França, nós vamos ter uma chuva em níveis que a videira gosta, em níveis que a videira vai conseguir se desenvolver bem e, mais que isso, produzir uvas com o nível de qualidade necessária. E isso vai se aplicar também aos diferentes solos. Claro que a diversidade de solos vai ser muito grande, né? Desde solos mais pedregosos, passando por solos argilosos, argilo-calcários, solos calcários com giz, solos arenosos, enfim, tem uma diversidade muito grande nas diferentes regiões da França e que nós não podemos dizer que um solo vai ser melhor que o outro, mas evidentemente que isso vai trazer um potencial de diversidade de vinhos. E claro que quando falamos em potencial de qualidade, não falamos só de aspectos da natureza, nós estamos falando somente do clima, somente do solo ou do relevo da França. Falamos também desse trabalho que é feito por homens e mulheres em todo o país, que tem uma tradição muito grande, ou seja, teve um desenvolvimento de compreensão de como esses aspectos da natureza interagindo entre si vão beneficiar mais uma ou outra variedade de uva para se elaborar
estilos de vinhos diferentes. Então tem esse savoir-faire, esse saber fazer que se desenvolveu ao longo de séculos e, claro, muita tecnologia desenvolvida em centros de estudos e de pesquisa que temos na França, de referência mundial, seja na Universidade de Bordeaux, que é uma grande referência, Universidade de Dijon, ou no Centro de Pesquisa Agrícola, que fica em Montpellier, no sul da França, ou em Angers, enfim, em diversas universidades que vão desenvolvendo tecnologias e, claro, importando também conhecimento para se aplicar aos vinhedos franceses. Então, nesse conjunto entre natureza e conhecimento humano, realmente tem um potencial qualitativo muito grande que justifica já essa valorização dos vinhos da França realmente por esse potencial qualitativo. E claro que eu falo de potencial qualitativo porque, como em qualquer lugar do mundo, temos vinhos de alta qualidade, vinhos de qualidade mediana e vinhos de baixa qualidade. Isso é normal em diferentes países e vamos encontrar isso também na França. Então, é importante entendermos qual o potencial para quando se encontre um profissional bem preparado, onde encontre uma vinícola com tecnologia, bom, vai conseguir então realizar esse potencial qualitativo que nós encontramos na França. Uma segunda razão para a valorização dos vinhos franceses é que os vinhos franceses, desde muito tempo, sempre esteve às mesas do luxo, em diferentes ocasiões. Seja na mesa das cortes europeias, né, na mesa de reis, de príncipes, de princesas, de rainhas, de duquesas, de condes, num período em que a monarquia tinha uma força maior, seja a mesa do alto clero, dos bispos, dos papas, enfim, da mais alta hierarquia da igreja, no momento em que a igreja tinha poder, seja a mesa das pessoas ricas, quando a burguesia, né, tomou o poder através da Revolução Francesa, ou na mesa de políticos, né, quando a República se instaura, e até mesmo, claro, nos dias de hoje também, o quanto esses grandes vinhos franceses vão estar nas mesas, nas grandes festas das celebridades. E nós vamos ter diferentes livros, ficam aqui duas dicas de leitura, infelizmente só disponíveis em francês, não temos em português ainda, né? Uma é essa primeira, Lendas Históricas e as Estrelas Atuais, né? E os seus vinhos preferidos. Então, nesse livro citam 200 celebridades e quais vinhos essas celebridades preferem, sejam celebridades atuais ou personagens históricas. E a maioria vai preferir algum vinho francês. Da mesma maneira, nas Mesas do Poder, esse outro livro muito interessante, que vai, claro, abordar desde os vinhos da Grécia Antiga, do Egito, de Roma, mas mostrando como na França o ritual de jantares de presidentes, de políticos e diplomatas sempre foi regado a vinho e como a escolha do vinho também tinha a ver, claro, com as negociações que estavam em jogo, e os vinhos franceses sempre estiveram nas principais cortes europeias, seja com Champagne, Bordeaux, Borgonha, e com isso, claro que esses vinhos, estando associados a pessoas de poder, a pessoas famosas, vão ser mais valorizados. E isso, claro, vai acontecer inclusive no Brasil, né? Quando nós tem esse livro muito bacana, que são os Banquetes do Imperador, que recupera menus da corte brasileira, e nós vamos ver que os vinhos servidos na corte vão ser fundamentalmente vinhos franceses, né? Claro, nós temos o vinho da Madeira, mas aqui tem Sauternes, tem Bourgogne, tem Pontet-Canet, que é um chateau de Pauillac, Champagne, evidentemente. Então, vejam como mesmo na corte brasileira e estrelas brasileiras também tem essa preferência, seja
algo entre uma coisa ajuda a outra, né? A qualidade faz celebridades escolherem, as celebridades escolherem valoriza mais o vinho, que faz outras celebridades escolherem, né? E isso joga um papel bastante importante. Só que, claro, é, não é só o potencial de qualidade, não é só que pessoas famosas gostem de beber esses vinhos. Tem que ter algo um pouco mais consistente. E o que tem de mais consistente na França é a valorização do terroir. Isso é histórico. Ou seja, esse potencial de qualidade consegue se realizar e as pessoas conseguem perceber esse valor porque o terroir é valorizado. De um ponto de vista mais cultural, no passado, sendo organizado de diferentes maneiras, seja por negociantes, como é o caso de Bordeaux e de Champagne, seja pelas casas monásticas, né, pelos monastérios, como é o caso da Borgonha, mas de uma maneira ou de outra, a ideia do terroir se desenvolveu e foi sendo valorizada ao longo da história e faz parte da cultura da França. Claro que chegou um momento, especialmente a data mais importante em tudo isso, foi uma construção longa, mas em 1935, quando o sistema de denominações de origem é montado, é oficializado e é fundado o INAO, Instituto Nacional das Denominações de Origem, faz parte também do sistema jurídico francês, ou seja, as leis protegem a origem, as leis protegem as expressões de terroir, e isso vai ser levado para a União Europeia. E por isso que nós temos até hoje uma classificação dos vinhos franceses e europeus, no mais básicos deles, aqueles sem denominação de origem, depois os vinhos com indicação geográfica, que garante uma origem, mas sem necessariamente uma preocupação com expressão de terroir, e claro, no topo a AOC ou a AOP, né, que vai significar a mesma coisa, né, Appellation d'origine contrôlée ou Appellation d'origine protégée, traduzindo ao português, denominação de origem controlada ou denominação de origem protegida em nível europeu, que garante a expressão do terroir através de regras que vão cristalizar esse conhecimento, seja tradicional, seja mais contemporâneo, sobre uma região. E a França, com essa valorização do terroir, faz uma escolha muito clara, que é ser referência em vinhos de terroir. Por isso que com as uvas que são produzidas na França, aquelas que são produzidas para serem processadas, nós vamos ter quase 50% delas dedicadas à elaboração de vinhos com a AOC. São 47% delas. 30% a vinhos com IGP. Ou seja, nós temos aqui 77% do vinho, ou melhor, 77% da uva produzida na França dedicada à elaboração de vinhos com origem. 19% vai ser matéria-prima para destilados, ou seja, vai incluir grapa, mas também conhaque, que é um destilado bastante valorizado, armagnac, que é um destilado também bastante valorizado, dentre outros, e apenas 4% dessas uvas vão para vinhos sem indicação geográfica, ou seja, a França decidiu ser referência em vinhos com denominação de origem, e isso, claro, que agrega muito mais valor a esses produtos. E, finalmente, a França também se preocupa muito em regular o mercado. Quando nós estamos em Champagne, nós temos os vins de réserve, esses vinhos base que são guardados de um ano para outro, e mais por muitos anos, né, dependendo da casa de champanhe, pode guardar por até 30 anos, como a casa da Veuve Clicquot, outras vão guardar menos anos, mas que vão ter esse estoque de vinho base para fazer seus cortes, para fazer as suas cuvées. E com isso, vai ter uma garantia de qualidade estável de um ano para o outro. Mas também vai ajudar a regular o mercado, porque se a demanda for um pouco mais baixa, os estoques podem aumentar. Se aumentar a demanda excessivamente, tem estoque para vender. E com isso, consegue manter também uma boa relação entre produção e demanda, garantindo, claro, uma boa valorização. E em Bordeaux, com uma notícia relativamente recente, de uma redução, né, de 10% na área de vinhedos em Bordeaux, e a verdade é que é para controlar um excesso de produção dos vinhos mais baratos, dos vinhos mais de entrada em Bordeaux, porque para valorizar os vinhos de Bordeaux e valorizar, claro que vai reduzir a produção, mas vai também fazer
que se tem uma dedicação muito maior aos vinhos de maior qualidade. Então, essas são 5 razões que escolhi para entendermos por que os vinhos franceses são tão valorizados. Curtiu o conteúdo? Curte o vídeo, compartilha com quem se interessar mais, deixa seus comentários aqui e, claro, se tiver alguma dúvida, pode colocar que vai ser um prazer responder. Muito obrigado e até a próxima.